Bom dia! Hoje, dia 17 de março de 2025, uma nova semana começando, segunda-feira. E o texto bíblico para hoje encontra-se em 1 João, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca ouviu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto e não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Até aqui a leitura desse texto. Seguindo a mesma linha do texto de ontem, Deus tem muito amor mesmo por nós. O amor dele é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E realmente somos filhos de Deus se cremos no que o Filho dele, Jesus Cristo, veio e fez, a salvação que nos preparou. Porque, se de fato somos filhos de Deus, o mundo, como ele é, não nos conhece. Pois não conheceu a Deus. Quem não conhece a Deus, conhece somente o mundo. E o mundo é de Satanás. Meus amigos, diz o João, agora que somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Sim, nós sabemos que seremos ressuscitados no dia do julgamento final. Sabemos que a nossa fé nos dá o direito, pela graça de Deus, de termos acesso à vida eterna. Mas lembre-se, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Pela sua graça, pelo que ele preparou, é que temos a possibilidade de sermos salvos no julgamento final. E como nós seremos no céu? Quando Cristo aparecer. João diz que Cristo mesmo disse: ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. Todo aquele que tem a esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. O pecado é a quebra das leis de Deus que regem a vida de nós cristãos. O pecado vem quando nós não amamos verdadeiramente nossos irmãos, a Deus. Não somos humildes, não temos o coração simples. Quebramos as leis de Deus, mas temos a certeza de que podemos alcançar o perdão dele através da confissão sincera de nossos pecados a Cristo, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Pois Jesus veio a este mundo e pagou por todos os pecados que cometemos. Mas não devemos continuar pecando.
Podemos sim pedir perdão, mas quem insiste em cometer os mesmos erros todos os dias, quem insiste em não cuidar para evitar ao máximo cometer pecados, é porque não conhece o amor de Deus, o amor do Evangelho e as leis, os mandamentos de Deus. Não deixe que ninguém engane vocês. Nós, cristãos, aprendemos os mandamentos, as leis de Deus, aprendemos no Evangelho de Cristo o amor de Deus Pai para conosco e o amor que nós devemos ter para com os nossos próximos. Porque quem faz o que é correto, como Cristo foi correto em tudo o que fez. Mas quem continua insistindo nos pecados, quem continua teimando em fazer as coisas erradas, em não perdoar o seu irmão, em não amar ao próximo como a si mesmo, não amar a Deus acima de todas as coisas, não é filho de Deus. Pois pertence, nesse caso, ao diabo, ao mundo. Desde o início dos tempos, Satanás vem fazendo de tudo para destruir a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus mandou o seu único Filho, Cristo, aqui para a terra, para nos dar um caminho para a salvação. Mas o diabo continua tentando todos os dias nos desviar, nos tirar do caminho que leva à salvação. Esse é o único trabalho dele. É a alegria de Satanás quando nós tornamos a cometer os mesmos pecados, os mesmos erros, criamos ódio em nosso coração, não temos o perdão como uma coisa ativa em nossa vida, não temos a oração todos os dias em nossa vida, não sabemos agradecer a Deus pelas pequenas vitórias e pelo simples ato de respirar. Agradeça por cada detalhe bom da sua vida. Agradeça também quando Deus coloca alguma coisa de ruim na tua vida, que talvez seja um alerta para que nós olhemos e digamos: opa, que caminho estou trilhando? Por que Deus está me dando esta cruz? Não jogue a sua cruz fora, carregue-a. Use esta cruz como uma fonte para reforçar a sua fé naquele que morreu na cruz por nós. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós nesta segunda-feira e que tenhamos uma excelente semana. E nos encontramos novamente amanhã, 7 horas da manhã, para mais um texto bíblico da oração do Pai Nosso. Bom dia!